E aí, turma, sou o Junei Passo. Nesse vídeo aqui nós vamos bater um papo sobre as minhas aulas via Skype. Muita gente está me procurando para saber: Junei, você dá aula via Skype? Aí eu falo: sim, dou aula via Skype. Agora deixa eu explicar para vocês aqui como é que funcionam essas aulas via Skype. As aulas via Skype funcionam assim: um cara, ele já sabe, por exemplo, as escalas, mas ele não sabe fazer essas escalas soar meio que musical, como coisas do tipo. Aí o cara não sabe fazer as escalas soar musical, aí ele vai fazer aula para isso. Nessa situação isso funciona. Agora o cara não sabe escalas de jeito nenhum. Via Skype não vai funcionar. Eu te aconselho você procurar um professor presencial, aonde ali ele vai olhar o posicionamento dos dedos, ele vai olhar a posição do polegar, né? Que o pessoal, o polegar tem que ficar aqui atrás, porque, sei lá, se ficar aqui, por exemplo, ó, que nem você vai tocar um blues para botar o dedão aqui, tem que colocar para poder ter força. Tem cara que acha que o mundo vai acabar e desabar. Mas a postura na mão, né? Assim, se você puder fazer a postura mais certinha possível, vai facilitar você para colocar algumas coisas, né? Às vezes você vai fazer umas escalas mais longas aqui, jack ruim, o polegar vai ficar, deixa eu ver, vai ficar mais ou menos aqui, entendeu? Para não forçar muito o dedo. Então, a aula via Skype funciona, na verdade, como se fosse uma consultoria, um bate-papo, aonde a gente vai trocar uma informação sobre o assunto. O cara: pô, Junei, eu tô querendo aprender como reharmonizar uma música. Eu já conheço os acordes, conheço a dissonância, a formação de grau, mas eu não sei como aplicar. Beleza, a aula via Skype funciona. Legal. O cara: ah, Junei, eu quero iniciar no violão, vamos aí aprender os acordes. Não vai funcionar via Skype. Questão de funcionamento de mão, você olhar direitinho. Por exemplo, para você fazer aula via Skype, você tem que ter uma webcam, né? Assim como eu estou usando uma Logitech C270, né? Inclusive foi presente do meu amigo Roberto Oral, fez uma doação para o meu canal o ano passado. Então assim, eu tenho essa webcam, qualidade HD. Eu não estou colocando vídeo em HD por causa da conexão da minha banda larga, né? Eu só tenho 600 kbps de velocidade. Eu fiz o teste com 2 MB de velocidade e já ficou a imagem mais legal, coisa e tal. Mas você precisa ter uma webcam legal, que tenha um microfone legal e que você tenha um espaço que não tenha muitas interferências de ruído, para que o som que vai sair ali do teu amplificador, ele seja ouvido, no caso por mim ou por outra pessoa que dá aula. No meu caso aqui, o que eu faço? Eu uso a imagem da webcam, mas a parte do áudio eu capto pela placa de áudio. Então eu ligo a guitarra e o microfone. Esse lapela que está aqui em cima, não dá para puxar ali que tá longe. Então eu uso um microfonezinho aqui, é onde eu vou falando com o aluno: vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Outra, se eu coloco um playback aqui, e aí eu vou te dar o exemplo. Ó, vamos fazer aqui uma improvisação, uma harmonia aqui, sei lá, um Ré menor, um Sol menor e um Lá maior, certo? Ó, vamos fazer aqui o menor harmônico, dando esse sotaque. Aí você tem que ter o mesmo playback lá, para quando eu parar, aí eu tenho que parar o meu playback, aí você liga o seu playback e me mostra o áudio. Às vezes o lag da conexão faz tudo soar parecendo que um saxofone, assim, ou um string de teclado, quando tem as oscilações na conexão. Então, eu estou sendo sincero com vocês. É legal dar aula via Skype, agora certos assuntos, certos níveis não dá para trabalhar via Skype. É melhor você procurar um professor presencial. Ah, Junei, mas aonde eu moro não tem um professor, a única solução para mim é via Skype. Aí você já está sabendo que o processo será lento. Você terá que se esforçar bastante,
sabe? Mas não que o cara que já conhece certas coisas não vá se esforçar, ele vá, mas é menos. Porque imagina, você tá falando pro cara dó maior, o cara do zero, né? O cara tá lá do outro lado e você, ó, dó é o seguinte, a gente tem aqui as cordas, né? Que você explica isso. Primeira corda, segunda corda, terceira corda, deixa eu olhar o que você está mostrando. Quarta corda, quinta corda, sexta corda. Esses espaços aqui é uma casa, casa. Então, primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa. Vamos montar o dó maior. Dedo 1, a gente vai usar a mão esquerda, né? O dedo 1, 2, 3, 4. A gente chama de indicador, e lá vai. Eu prefiro logo 1, 2, 3, 4. Fica mais fácil. Então, dedo 1, que é esse aqui. Na segunda corda, primeira casa. Aí o cara, uma corda, duas cordas, e essa aqui é a primeira casa. Aí bota aqui. O dedo 2, que é esse aqui, vai para quarta corda na segunda casa. Então a gente vai contar a corda. 1, 2, 3, 4. É essa corda e que casa a segunda. Então é essa. Então tá aqui. O dedo 3 vai para a quinta corda. 1, 2, 3, 4, 5. Na terceira casa. Pronto. Agora você vai mostrar o polegar. Agora o polegar vai fazer. Deixa eu ficar monitorando ali para olhar. Agora o polegar vai da mão direita você vai usar o polegar, dedo 1, 2, 3 para fazer um movimento. E o movimento é polegar 1, 2, 3, 2, 1. Então, o polegar vai fazer esse movimento na quinta corda, aí o cara. Agora, o dedo 1 é responsável pela terceira corda, segunda corda, terceira corda. Aí você vai dizer pro cara, agora vai lá, polegar 1, 2, 3, 2, 1. O cara do início vai errar pra caralho, não vai compreender dessa forma. Então, via Skype não é legal para esse tipo de aprendizado. É um professor presencial, cara ali ao vivo com você. Porque eu já dou aula há muito tempo e assim, cada aluno é uma nova fórmula de ensino. Eu tenho as apostilas e tenho a minha metodologia de ensino e elas vão sendo adaptadas ao longo de vários alunos. Um aluno ele entende melhor isso, mas não entende aquele outro com tanta facilidade. Tem pessoas que às vezes você fala assim, não, tá errado, sabe? Se você não falar com mais carinho assim, olha, é quase isso, agora o dedo, sabe? Essa posição aqui. Se você não falar com esse carinho, ele acha que você está o afrontando ou qualquer outra coisa, esse pique não vem mais. E você pode matar o sonho daquela pessoa. Então, cada pessoa tem um jeito de falar. Que tem aluno que eu falo assim, treinou não, ó, se pica, vai para casa. Mas tem outros que eu não posso falar isso. Outros, às vezes, eu jogo duro e a cara de pau, não, professor, pode deixar. Aí, às vezes, o cara chega e fala assim, professor, eu sei que o senhor vai retar comigo, vai me mandar embora, mas é porque, assim, ou não deu e coisa e tal. O cara já sabe, já descarou e coisa e tal. Então, cada aluno tem um jeito de você explicar aquilo para ele, para poder ele entender. Às vezes você usou um jeito de passar aquilo para um cara, funcionou, mas para o outro às vezes não funciona daquele jeito, funciona numa parte, você tem que adaptar. Então a aula via Skype funciona para isso. O cara, eu quero aprender batido, aí beleza, funciona via Skype, é uma coisa que você pode, uma apostila para auxiliar e você ir mostrando como é que funciona. Então, coisas do tipo. Então, se você não sabe o que é escala via Skype, não funciona. Se você já sabe o que é escala e quer aprender a improvisar e coisa e tal, isso funciona. Ah, você já conhece os acordes, mas não sabe como aplicar dissonância ali, né, no primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Beleza. Ah, Gilney, eu não sei o que é campo harmônico, eu queria aprender. Isso funciona. São coisas que são mais relacionadas a um bate-papo, a uma coisa que não depende muito do presencial. E isso funciona. Agora sim, se você encontrar um cara que ele me contradiz e diga, não, eu ensino qualquer coisa de qualquer nível via Skype, procure ele, porque ele geralmente vai ser um fenômeno. Eu tenho interesse em dar aula? Tenho, mas não dá para dar aula via Skype se o cara não tiver um nível de conhecimento X. Então, eu só pego o cara para dar aula quando ele já conhece acordes, tem noção de campo harmônico e já conhece as escalas. Aí daí em diante eu pego. Se você não tem isso, nem me procura, porque não é viável. Venha fazer aula comigo ao vivo. É melhor. Dá para você trabalhar melhor. Até porque você pega um cara que está iniciando, ele está do outro lado lá. Ele não tem uma webcam boa.
Às vezes ele não tem como capturar o áudio. Como é que você vai ouvir o que ele está fazendo? É bom para você, professor, que você vai sempre ganhando a grana do cara. Agora, fruto você não vai ter. Eu me preocupo em dar fruto, não é tanto com a grana. A grana eu já sei que eu vou ganhar. Agora eu me preocupo em ver esse cara desenvolver, porque ele vai me trazer mais alunos. Então, quanto mais alunos eu colocar no mercado musical, mais pessoas virão me procurar assim, pô, esse cara ensina bem, ó, o cara com um ano, dois, estava com ele, 3 anos, sei lá, depender, né, dos assuntos, porque tem cara que leva aqui 4, 5 anos, pega o cara do zero e o cara quer ir até lá longe, estudar um monte de coisa, e aí leva esse tempo aí. Tem gente que termina em menos, tem gente que demora até mais. Aí o cara tá do outro lado, você não sabe a altura das cordas do instrumento do cara, se o instrumento tá subtonado. Aqui ao vivo tem como eu vejo assim, pô, as cordas tá muito altas, deixa eu abaixar pra tudo, deixa eu dar uma regulada aqui e lá. Você vai fazer como? Então, para se fazer aula via Skype, eu pego o cara a partir de um nível X de conhecimento. Então, a primeira aula a gente vai fazer uma avaliação do que você sabe, coisa e tal. E aí a gente dá seguimento ou não. Então, é isso aí. Como é feito o pagamento? É depositado na minha conta, identificado, né? Você como a minha conta do Itaú, se você tem conta no Itaú e você transfere, você vai botar a identificação do depósito, eu vou ver o seu nome. Se você não tiver conta no Itaú, for no caixa, você vai até o guichê lá e você vai dizer assim, olha, eu quero fazer um depósito identificado. Aí, obviamente, vão pedir teu nome e teu CPF. Aí você vai me dizer, olha, eu fiz esse depósito identificado com o número X. Pronto, eu vou olhar na minha conta e vou ver que foi feito um depósito que era identificação. E aí vou fazer, a gente vai fazer a aula. Então, a primeira aula é isso. Eu vou ver o que você tem de informação e organizá-las por níveis. Pronto, ó, isso aqui que você sabe é do nível 1, isso aqui é do nível 2, isso aqui é do nível 3, isso aqui é do nível 4. Vamos agora pegar a partir disso aqui. Pronto. E aí, se o cara for fazendo exatamente aquilo que eu vou dizendo para ele certamente ele vai tocar legal. Fazer exatamente o que o professor está falando. Não é chegar assim, o professor falar assim, ó, vamos fazer esse exercício de palheta aqui, ó. Aí o filho do égua vai e fala assim, não, mas eu não sei fazer isso não, porra. Não é questão de fazer, tem detalhes nisso aí. A questão de martelar. A questão da palheta, de você pôr a mão aqui, deixa eu ver se dá pra ver ali, tá? E você mexer só o dedo, tá vendo? Ó, como eu tô fazendo, ó, pra ficar... Às vezes a gente manda um cara fazer um exercício desse, porque às vezes ele trava muito a palheta, não é tanto pela mão esquerda. A mão esquerda é só para ele estar mantendo em dias a parte motora. Mas na verdade a deficiência dele estava na palheta e ele não quer admitir. Quando você procura um professor, você procura porque você não sabe, porra. Se você soubesse que estava procurando, então faça exatamente o que o teu professor está falando. O teu professor está falando aquilo porque ele tem vivência, experiência. É preciso que tu leve 1 mês, 2, fazendo só aquele exercício. Sabe? Ah, exercício de ligado, olha, é esse aqui. Vamos continuar isso aqui, vamos forçando, vamos correndo. Olha, é esse o seu objetivo, tem que ser assim. Na hora de você escolher um professor, escolha aquele que tem uma boa didática. Aquele cara que você consegue assistir o vídeo dele e você entende o que ele está falando. Por mais difícil seja o assunto, você consegue entender o que ele está fazendo. Por exemplo, tem 2 caras em particular que eu, quando assisto o vídeo deles, assim, que a gente acaba assistindo o vídeo de um do outro para ver o que, é que o outro está ensinando e coisa e tal, a gente acaba aprendendo um pouco um com o outro. Por exemplo, 2 caras que tem uma didática muito boa, que eu já falei para eles, é o Bruno Melo e o Kleber Oliveira. Eu vejo os vídeos e falo assim, pô, eles têm didática para ensinar, eles nasceram para dar aula, eles têm o jeito. Eu não estou dizendo que outros caras não tem isso. Tem outros caras que tem, que eu ainda não vi. Mas tem cara que só está entrando nessa onda de dar aula porque ele não tem de onde ganhar dinheiro. Ele só está entrando pela grana, ele não está entrando pelo prazer de fazer discípulo, de formar novos músicos. A onda dele é a grana, sabe? Se você aprendeu, aprendeu. Se você não aprendeu, você se fudeu. O negócio dele é ganhar a grana e pronto. Então procure pessoas que realmente gostam da aula. Você vive de quê? Ah, eu dou aula. É esse cara aí que você deve procurar ele. Ah, não, eu toco na noite, faço bilhões de coisas e nas horas de folga eu dou aula. Ó, o forte dele não é dar aula, o forte dele é fazer outras coisas. Nas horas de folga dele, ele vai dar aula.
nas horas de folga. Diferente, eu dou aula. Quando eu não estou dando aula, eu vou fazer workshop, vou tocar, fazer outra coisa. Mas a minha prioridade é dar aula. Eu gosto de dar aula. Eu tenho prazer em fazer isso. Então eu estou falando da questão do Bruno Melo e do Kleber Oliveira, porque assim, eles têm uma didática. Eu percebo isso quando eu assisto o vídeo. Eu falo assim, pô, eles nasceram para dar aula. Eles têm jeito, a paciência de explicar uma coisa que é super difícil. Eles conseguem ir falando e tocando. Tem cara que não consegue tocar e falar. Se vocês observarem, às vezes eu estou aqui tocando e falando com vocês e vendo outra coisa, assim, sabe? Eu consigo fazer as coisas tocando. Então, procure uma pessoa que tem uma didática legal, um cara que viva da aula, que ele, a prioridade dele é dar aula. Por exemplo, um cara que dá aula também legal, Matheus Starling. Já vi uns vídeos dele. O cara gosta de dar aula. Você vê, ele fala nos vídeos dele, eu gosto da aula, eu montei a minha escola e eu gosto de dar aula. Né? Me parece que o Gustavo Guerra também vive mais dando aula. E dá aula via Skype. Então tem pessoas que dão aula aí via Skype e que gostam de dar aula. Não é só o fotograma. O fotograma a gente sabe que vai ganhar. Eu vou parar aqui uma hora, vou ligar computador e coisa e tal. Eu vou ter que cobrar por isso para fazer. É o meu ganha-pão. Então, meu valor é X por aula. Eu cobro hora aula. Eu não cobro mensal, eu cobro pela hora aula. Porque pode fazer hoje, pode fazer daqui um mês, pode só fazer uma vez e não fazer nunca mais. Entendeu? E é isso aí. Então, é dessa forma aí. Então, eu queria deixar claro isso. Dou aula, dou. Agora, eu só pego o cara a partir de um nível que ele já conheça acordes, nem que sejam os naturais possível, tem uma leve noção de campo harmônico e já conheça as escalas, maior, menor harmônica, menor melódica. O resto aí já fica mais fácil, um dominante diminuta, sabe, um dondim, uma outra coisa dessa, assim, entendeu? Aí dá pra pegar. Fora isso, infelizmente, procure um professor presencial, porque pra mim, Junei, não funciona. Se você achar outro cara que funcione isso tudo, beleza, jogue duro. Agora eu não vou nessa onda. Eu quero ganhar minha grana dando aula, quero. Agora de forma honesta e quero ver os frutos, porque é exatamente os frutos que me trarão retorno. Ok? Então é isso aí. Abração, fique com Deus. Fui.